Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao Só Sei Que Nada Sei, a nossa live quinzenal, onde eu e a Maria Paula Zomer, do Ateliê do Sim, a gente pega um tema de empreendedorismo e discute aqui. Bom, os temas verdes são de desenvolvimento pessoal, né? Quando você vê aquela chamadinha, se ela tem um tom verde, é desenvolvimento pessoal. Se ela tem um tom azul, é de gestão de negócios. E quando ela é amarelinha, o tema é marketing. Só que gaveta, né, gente, não é o meu forte, porque, por exemplo, aqui nesse assunto hoje, gatilhos mentais, tá amarelinho, né? A gente vai assumir que é marketing, mas o fundamento desse marketing, ele tá lá no desenvolvimento pessoal, né? Na minha jornada lá B2B, que é um curso que eu dou online, muito do que eu vou falar aqui tá lá no módulo Eu Empreendedor, que fala de desenvolvimento pessoal. E aí, Maria, entra aí para conversar comigo. Vamos começar que o papo é bom demais. Dando entrada aqui para Maria, para Canuda. Chamo ela de Canuda, gente, porque um dia a gente pensou em... Oi, Maria, tudo bem? Oi! Eu tô com o desenrolar das lives, eu comecei a me domesticar para não te chamar de Canuda o tempo todo. Porque fica uma piada interna entre a gente aqui, né? E que Canuda. Mas é porque a gente, uma época, com a vontade é um de fazer apelido, coluna, gente. Virou um apelido, porque eu falo que eu chupo ela, eu sugo ela de canudinho. Então, a gente começou a se chamar de Canuda e tal. E aí, Virou um Maria, apelido. Eu gosto, mas eu gosto. Não quero que pare, não. eu também gosto, Aliás, eu te vejo, eu tenho que trabalhar a Maria, porque para mim você é Canuda. É a minha Canuda. Olá, Rubens. O Rubens está comigo aqui a tarde inteira. Tive uma live agora com a Escila, que foi bem legal, com a Escila Antunes. Enfim, aí agora com você. O Pedro Costa, pintor. Que legal, Pedro. Já fui pintada por ele. Ele fez um quadro meu vestida de anos 60. Eu também! Mó barato, né? Foda! Tivemos essa honra juntas. Pedro, cadê o meu quadro? Eu só quero ele para botar aqui em casa. Muito legal. Tá com ele. Vamos lá, Canuda. Vamos começar, que o tema é bom, denso e muito, muito, muito bom. O que acontece? Eu estava aqui falando que esse assunto é marketing, né? Porque geralmente quando se fala em gatilhos mentais, a gente está falando de uma escrita persuasiva. Muita gente estuda gatilhos mentais quando estuda copy, né? Copyright. Então, assim, copywriting. Então, gatilhos mentais é uma ferramenta usada muito no marketing. Mas a origem dela é o entendimento do ser humano, né? Eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem essa estrutura de cores, né? O amarelo é marketing. Só que muito do que eu vou falar aqui, na jornada B2B, eu botei no verde, que é desenvolvimento pessoal. Porque tudo começa em entender as 3 partes do cérebro, né? Perfeito. Como é que a gente reage às informações, como é que a gente reage aos acontecimentos à nossa volta. A gente tem 3 formas de reagir, que depende de 3 lugarzinhos no nosso cérebro. É esse livro aqui, ó, que é muito bom para entender essa questão de como funciona o cérebro. Ele é o Daniel Kahneman. Ele simplifica dizendo que você tem um cérebro rápido e um cérebro devagar. Mas o livro que deixou os gatilhos mentais realmente famosos, botou ele na primeira fila, é esse daqui, que é o do Robert Cialdini. Esse é o mais famoso. Esse é o mais famoso. Eu ia falar porque, desse. na verdade, ele é quem faz, Maria, a roupagem do marketing. Porque o que o Robert fez? Ele se sentia mal, como eu e a torcida do Flamengo, quando tem aquela venda e você cai numa compra que você não devia. O que faz você tomar uma ação, né? O que faz você cair na lábia de alguém? Então, esse olhar, né, por cima, pelo comportamento humano, o Robert ele já trouxe para o marketing. Ele pegou um conceito que originalmente é de psicologia, né? Ele pegou um conceito que é da psicologia, do estudo da psique humana. Gatilhos mentais foram criados para lidar com um transtorno pós-traumático.
era um estudo que surgiu pós-guerra para lidar com o transtorno pós-traumático, uma coisa de psicologia, e aí ele deu essa roupagem em marketing. Por isso eu acho que é o mais famoso, né? Por isso, Trouxe essa e linguagem. aí ele virou gatilhos mentais. Porque antes, quando isso estava no tratamento de comportamento humano, né, ele era da área só da psicologia enquanto comportamento humano. E aí discute-se esses três lados do cérebro. Então, vamos lá. Toda vez que você estiver escrevendo alguma coisa, fazendo algum texto, você tem que saber com qual cérebro você está conversando. Porque a gente tem três áreas. O primeiro é o cérebro primitivo ou reptiliano. Esse cérebro, ele é das funções motoras mais básicas. Ele é das nossas emoções simples, tipo dor, fome, sexo, prazer ou dor. Ele não é de uma complexidade, entendeu? Ele é muito direto e reto. E tem os gatilhos mentais que acionam isso. Se você trabalha um texto que traz uma possibilidade de dor, se você não fizer isso, você vai passar por aquilo. O nosso cérebro reptiliano, ele toma uma ação, porque ele tem medo. Então, por que sexo vende? Porque é reptiliano. Porque você hackeia o teu cérebro e faz você tomar uma ação antes que você pense muito nela. Porque esse cérebro reptiliano, ele age sem pensar. Vou chegar aí. Então, a gente tem dois cérebros que tratam das emoções e um que trata da razão, que é o neocórtex. Entre o reptiliano e o neocórtex, que é o que pensa, é o da razão, existe o sistema límbico, que é o intermediário. Esse sistema límbico, ele já é das emoções mais complexas. Emoções mais complexas são ótimas para o marketing maneiro, porque o marketing filho da mãe adora atingir lá o coitado do reptiliano. Eu gosto mais do límbico, porque o límbico, ele trabalha as nossas emoções complexas, que tem a ver com o cheiro, com o olfato. Os 5 sentidos estão no límbico, né? Quer dizer, tirando uma mulher gostosa, aí não é sentido, aí você está acionando o sexo, né? Esse instinto mais primitivo. Volta pro reptiliano. Aqui a gente trabalha com lembranças, né? Com uma história. Memórias. Memória afetiva. Memória afetiva, né? É o sistema límbico. E ele também não é muito racional. Quer dizer, ele não é nada racional. Ele toma uma atitude. E esse límbico, ele tem uma estrutura, não é só dessa coisa do prazer, de remeter uma lembrança, não. Ele também tem o seguinte. Vamos lá, agora eu vou entrar nessa questão e entender que o reptiliano é um que responde a estímulos mais diretos da sobrevivência. Dor, prazer, morte, enfim, coisas mais diretas, né? Já o sistema límbico, ele elabora, ele traz a tua história de vida para a equação. Então, ele é emotivo, mas ele tem um repertório. E o neocórtex é o que analisa o que está sendo escolhido. Então, a tua decisão, ela só passa para o neocórtex se for necessário. Então, o que a gente tem que trabalhar realmente é o sistema límbico. O marketing, ele está na fatia do límbico. E a venda, eu acredito, por achar que o marketing tem que ser legal, eu acho que a venda já é um papo para o neocórtex. Mas eu vou entrar nesse papo. O que acontece? A gente capta a atenção pelo límbico. E aí, o que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, eles estão transitando entre o reptiliano e o límbico. Mas ele faz você sentir escassez, por exemplo. É um dos gatilhos mentais. Por que se chama gatilho mental? Aí a gente vai para a questão física mesmo do comportamento humano. O que acontece? Para que a gente tem esses dois cérebros, o reptiliano e o límbico? Gente, imagina como seria difícil a gente escolher todo dia qual é a roupa melhor para... Se bem que a roupa é neocórtex, a gente pensa. Mas escovar o dente. A gente só tem o neocórtex atuando quando eu falo preciso escovar o dente. Aí eu tomo essa decisão racional e vou escovar. Mas no momento em que eu tomo essa decisão, eu tenho o que eles chamam de chunk, que são procedimentos onde o nosso cérebro ele não tem mais atividade. A gente entra num trabalho que é automatizado. Então, o cérebro, uma das maiores funções do cérebro é a automatização. E quem trabalha a automatização são esses dois cérebros mais emocionais. Então, quando a gente, por exemplo, vê um monte de gente, a gente está num baixo gávea da vida, num lugar de barzinho. Se a gente vê um bar vazio,
A gente não vai elaborar muito, pensar, ele tá vazio porque ele deve ser maravilhoso, chefe. A gente não elabora, a gente simplesmente assume rapidamente que ele é ruim. Porque a gente está vendo pessoas em outro bar, então a gente assume que se muitas pessoas decidiram por isso, é a melhor decisão. E isso é bom para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele faz um monte desses atalhos mentais. Atalhos mentais são os gatilhos mentais. Então a gente é como se entender... você automatizasse essas ações para para você se dedicar a escolhas mais complexas. Então, para evitar que você tenha um esgotamento mental, o seu cérebro naturalmente, muito inteligentemente, ele já faz com que esses gatilhos já te levam diretamente como se fosse um atalho para uma decisão direta, para evitar que você gaste tempo, espaço nele com escolhas bobas e guarde esse espaço para escolhas mais complexas que você precisa fazer ao longo da vida e evite esgotamento mental. Só que aí, exatamente, o que a Laurinha vai falar agora é como que você faz, como que você transforma, faz com que esses gatilhos mentais levem você à venda, ao marketing, enfim, persuasão. Tem um monte para venda, persuasão, oratória, tem muita coisa, autoridade, a gente vai falar disso agora, né? Exatamente. O que acontece? Quando você... eu vou botar, né, lá no grupo do Telegram, já está até pronto. Assim que acabar a live, eu vou mandar para lá. Uma relação de matérias muito boas que arrolam os gatilhos mentais e como é que você aciona cada um deles. Mas eu acho que a gente vai falar deles ao longo aqui do nosso papo, mas o mais importante é você entender a matriz de pensamento que ativa os gatilhos. Porque aí você inventa os seus gatilhos. O Robert Cialdini, por exemplo, ele falou apenas de 6. De 6 que derivam muitos outros. Então, hoje já tem 19, 20. Cada um aparece com um número maior de enfim, com mais outro gatilho. E você também pode inventar os seus. O que é importante a gente entender é o seguinte. Por exemplo, se você tem um orçamento que você vai mandar para o cliente, é o teu primeiro contato com o cliente. Se você colocar textos longos, se você quiser explicar muito bem explicado todo o seu produto, você vai estar falando com o neocórtex dele. Porque ler muito texto tem a ver com um trabalho mais demorado do cérebro, devagar. Por exemplo, se eu boto aqui uma imagem, essa é a explicação clássica do Daniel Kahneman, né? Ele bota uma imagem de uma mulher assim. Você vê essa imagem, você não precisa pensar muito para imaginar que ela está chateada, o que ela falaria, etc e tal. Mas se eu coloco uma imagem para você de 324 vezes 322, você olha aquilo e é diferente. Você não pensa rápido, você só pensa rápido que, se você tiver paciência e disposição, você fará essa conta. Mas você não sabe o resultado dessa conta. Isso. Então, a gente assume resultados, entendeu? Imagens, o que chega no mundo pra gente, a gente já tem um monte de atalhos para julgar. E isso é para facilitar pra gente não ter um overbooking de pensamento. Cara, se alguém aí que tá escutando sabe de onde vem essa fonte, me dá, por favor, porque eu morro de vontade de ler isso de novo. Eu acho que foi no Érico Rocha, mas eu não achei. Existe um texto, um vídeo publicado falando sobre o gatilho do porquê. Porquê é um dos gatilhos mentais. Quando você tem numa frase simples dizendo que eu não vou à escola porque eu tive dor de barriga. Quando alguém escuta uma frase que tem um porquê no meio, o nosso cérebro, ele não pensa muito, ele não briga com essa frase. Ele não manda para o neocórtex avaliar muito. Porque quando você dá um porquê, você pensa, pô, já está justificado. Então, alguém disse o porquê. Então, faz sentido. E a gente imediatamente assume que aquilo faz sentido. E aí, o que eu queria ver de novo é o cara mostrando a experiência. Deve ter sido num livro, porque é uma experiência longa. Eu lembro que eu li essa experiência. O cara explicando, ele fez uma pesquisa social que era o seguinte. Era uma fila de um lugar para as pessoas fazerem xerox. E essa fila de xerox vivia lotada na faculdade dos Estados Unidos. E ele fez um teste que foi o seguinte. Uma pessoa entrava tentando furar a fila, dizendo, a minha mãe tá precisando de assistência, não sei o que, eu preciso tirar uma xerox do não sei o que. Ele explicava com emoção que ele precisava muito daquilo. E as pessoas brigavam com ele e não deixavam ele fazer a xerox furando fila. Ou com muita briga. E aí eles foram fazendo vários testes. O cara, no final das contas, quando ele chegou lá para furar a mesma fila e dizendo, eu preciso tirar uma xerox porque a minha mãe precisa desse documento, e eles fizeram duas. Uma que explicava o porquê que precisa do documento, tinha uma explicação longa,
deu o mesmo resultado de só dizer por que ela precisa. Ninguém questionou. E antes o cara falava a mesma coisa, às vezes com emoção. Minha mãe está na merda e não sei o que. O cara não deixava. Quando ele mete o porquê, o nosso cérebro ele não embarrera e ele aceita. Outra coisa, por exemplo, é o gatilho da simplicidade. Se você acha que um orçamento cheio de opção é bom para você, testa fazer 6 meses de um orçamento com pouca opção e continuar um orçamento com muita opção. A simplicidade do seu cérebro poder decidir mais simplesmente sobre uma coisa dá um conforto mental nele e não embarrera, então você faz a venda. Então, o que é gatilho mental? É você usufruir desses agrupamentos, né, de decisões que o nosso cérebro já vem de fábrica. E você vê como se conversa muito também com os arquétipos que a gente fala tanto? E que isso move desejos também. Essa questão dos gatilhos mentais, hoje, fica parecendo uma coisa comercial. Você conhece o gatilho X? Não importa a regra do gatilho X, importa a origem da regra, que são substâncias humanas de querer se enturmar no grupo, querer estar aceito, fazer parte de grupo, que significa ir com os outros, porque se muita gente está fazendo aquilo, significa que aquilo é bom. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em qual cérebro a gente está falando. Entendeu? Esse do porquê, eu acho legal, você falou do gatilho do porquê, né? As pessoas, elas tendem a fazer favores, prestar favores com mais boa vontade, de bom grado, quando você explica o porquê daquele favor, o porquê daquilo, né? Então, ele é muito interessante porque ele explica o real motivo daquela oferta. Então, obviamente, ele dá um sentido e uma razão para aquilo que você está propondo. E aí tem uma campanha que foi feita há um tempo atrás, que é muito boa, que fala desse gatilho do porquê, que é uma campanha do Vitória Esporte Clube, em Recife. Eles estavam precisando de doação do estoque de sangue no hospital em Salvador. E aí eles tiraram a cor vermelha dos uniformes dos jogadores do Vitória e as pessoas iam doando sangue, e ao longo do tempo, quanto mais você doasse sangue, o vermelho ele ia voltando para a camisa dos jogadores, dos uniformes. E essa campanha foi um sucesso absoluto, lotou, graças a Deus, encheu lá o estoque do hospital em Salvador. Isso foi muito bacana. Isso é um gatilho do porquê. O porquê que eu estou fazendo isso? Isso é uma campanha para levar sangue para os bancos de sangue que estão sem sangue no hospital de Salvador. Isso foi muito legal. Ganhou prêmio. Parece astrologia, porque essa parada aí tem ascendente em comunidade. Não tem? Porque também faz parte de uma comunidade, de pessoas que estão juntas, engajadas em fazer esse vermelho tá na camisa. Né? Isso. Então, mas tem um porquê. É social. Nesse caso, porque é um porquê social, mas tem um porquê. Por que você quer que eu faça isso? As pessoas tendem a ter uma boa vontade maior. Você está tirando o vermelho por quê? Porque o que você quer? E aí a sua ação vem um pouco mais fácil, né? E é engraçado que, por isso que eu não gosto dos enlatados, porque se você pega os gatilhos mentais nas matérias enlatadas, você vai acabar fazendo um péssimo uso. Porque o gatilho mais eficaz, você pode imaginar que é o do sistema reptiliano. É aquele que fala, se você não fechar hoje, você vai perder a grande oportunidade. Ele trabalha o medo, ele trabalha a escassez. A escassez é um gatilho que pega a gente, porque a gente urgência. A fome, exatamente, a urgência. O gatilho da urgência é desesperador. Você está comprando, só tem mais 2 quartos. 42 pessoas já compraram isso. Só tem mais 2 vagas. Você vai ficando nervoso, né? Exato. E assim, eu não digo dessa água eu não beberei e bebo, né? Marketing vive disso. Claro, mas eu acho claro. Que o legal é a gente fazer um controle bem harmônico disso. Porque eu acho que a gente não deve fechar a venda falando com reptiliano nem com límbico. Quando a gente vai fechar a venda, por exemplo, aí você fala, você Maria, por exemplo, você manda lá um vídeo falando de você, num primeiro momento. A pessoa ali está totalmente no límbico, se emocionando, vídeo, visual. Aí vem a questão do neuromarketing, que é outra coisa muito importante, porque o gatilho mental, ele trata só de texto. E quando você pensa no neuromarketing, num aspecto mais amplo dessa situação de hackear o cérebro, você vê que o design e as imagens, elas estão muito agarradas aí com a questão da copy, do texto. Muito. Né? Então, quando você faz a primeira apresentação em vídeo ou com gráficos,
você ativa um monte de gatilhos mentais, da simplicidade. Ao invés de você explicar em um monte de texto, parágrafo 1, como começa o trabalho, parágrafo 2, como se desenrola o meu produto com você, como é que eu vou resolver todos os seus problemas. Gatilho. Cara, isso faz em reunião. Faz depois, entendeu? Não é um primeiro momento para você jogar o teu neocórtex ali para discutir, né, do teu cliente, discutir sem você poder se defender. O neocórtex, ele precisa de quebrar objeções. Então já é um outro momento do marketing, é quando você a pessoa já aderiu, ela já gostou de você, ela já te quer. O límbico já te quer. Só que a gente não está trabalhando com varejão, a gente está trabalhando com casamento. Então, essa tecla SAP do gatilho mental para casamento é muito importante. Porque, por exemplo, você faz uma propaganda onde o gatilho mental usado é da escassez, não sei o quê, e bota isso para uma noiva. Cara, você gera uma urgência, você gera uma agonia nela, que, cara, ninguém fica escolhendo nada para casamento, porra, jogado na parede com a faca no pescoço. Casamento não é um produto varejão. Eu tenho coragem de mandar um cara comprar relógio. Se eu estivesse atrás de um produto físico que é para comprar, eu acho que eu não ia ter muito pudor, não. Eu ia meter escassez, o relógio na promoção até que horas e XY. Só que, cara, eu acho que a gente está trabalhando com noivas, com casamento, acho que educação, religião, casamento. Tem umas áreas em que uma ética e um contorno mais humano se faz necessário. E a gente não precisa abrir mão do marketing por isso. Mas eu acho que a gente tem que usar isso na jornada eficiente de vendas. Então, você pode usar o da escassez, por exemplo. Até tal dia vai fechar as inscrições para o curso. Ou tal dia vai ter um webinar onde ali você vai ter um desconto. Então, você tem como usar esses gatilhos de escassez. Todos os gatilhos são maravilhosos e funcionam. O caso esse para webinar, para coisa online, o da reciprocidade é muito usado para produto online, que é o tal de você experimentar grátis. Então, por exemplo, a Amazon Prime, quando lançou para concorrer com Netflix, ela deu lá um trial, você podia experimentar um mês grátis, depois tinha um desconto de 6 meses. Então, essa coisa, qualquer lançamento que você faz, eu dei o exemplo de um lançamento de streaming, né? Para internet, para TV, mas você oferecer um teste gratuito no seu produto por um determinado tempo ou no seu serviço, isso para curso online, nossa, é o jab, jab, punch. Você oferece de graça para depois a pessoa comprar. Que é o da reciprocidade. Outra é a amostra grátis. A indústria da beleza faz muito isso, reciprocidade. Você compra, então, se eu sou uma cliente da L'Oréal e consumo um certo tipo de produto, ela, quando tem a amostra grátis no lançamento, ela manda para mim. Reciprocidade é um gatilho muito usado, muito. Muito, Liana. Você falou do jab, jab, punch, que em português é esse daqui, que é a teoria de marketing que diz. Ai, tá aqui. Que foda. É o que eu mais me alinho. Aqui no caso, a gente até coloca, volta e meia eu tô falando da jornada B2B, que eu tenho um curso. Então, assim, eu quero que todo mundo saiba que eu tenho um curso. Mas a gente entrega de graça, é gratuito, cuida do ecossistema, cria valor. E quem achar que tem valor vai saber onde encontrar. E a gente tem que, claro, criar sempre um momento de apoio, de falar, você sabe onde encontrar, mas hoje é o dia de encontrar mais barato, etc e tal. E aí tem esses momentos do punch, né? Que é jab, 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 punch. Enfim, são que tem a ver com o gatilho da autoridade, ele tá junto. Também. Você vai construindo a autoridade, que é o jab, você vai falando, eu entendo que ela tá falando a minha língua, eu entendo que ela fala comigo, eu entendo que ela sabe desse assunto, eu entendo que ela é uma autoridade nisso. Tá, então agora eu me sinto à vontade e confiante para comprar um produto dessa pessoa que eu já entendi que saca pra caramba e que mais do que saca pra caramba, porque sacar muita gente saca, ela sabe passar de uma forma que eu entendo. Isso também é construção de autoridade. Construir autoridade não é só dizer que você sabe, é fazer o outro se aproximar do teu assunto e, cara, olha a linguagem que ela fala como eu entendo bem. Então, isso também tem a ver com o gatilho da autoridade. Você mostra que você é autoridade naquilo, você oferece um pouco daquilo de graça para depois a pessoa querer comprar o seu produto. Aí você está startando 2 gatilhos. Eu não sou contra o gatilho da escassez, eu não demonizo ele, viu? Não, eu acho que as pessoas... o problema, para variar, está no uso. É o tal do how, é o como. É o como você usa o seu gatilho. Então, tem gente, por exemplo, que bota despertador. A noiva te procurou. Vou dar um exemplo do nosso mercado. A noiva te procurou, mas não fechou com você. Você teve uma
uma reuniãozinha online, bateu um papo, mandou seu orçamento, ela não fechou. Tem gente que bota o despertador para 3 dias depois falar: olá, fulana, uma noiva me procurou para sua data, você ainda quer? Porque eu estou com uma pessoa querendo. Né? E aí você dá o gatilho lá de que, ó, tem gente querendo, vai querer o gatilho da urgência e da escassez. Estou quase sem data e tem gente querendo. Eu não uso esse, nada contra, não julgo quem faz. Eu só acho que quando você automatiza o gatilho, você tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão percebendo. Então você faz isso com ele também mandou para mim. Ele também. Então, assim, eu uso ele, mas eu uso ele de forma genuína, verdadeira e coerente. O que eu faço? A noiva me procurou. Se não fechou de cara, mandei orçamento, não fechou, vou pensar, vou falar com o meu noivo, beleza. Aí o que eu falo para a noiva? Eu vou fazer o seguinte: eu não fecho data sem pagamento de sinal. Ponto. Isso é uma premissa, uma regra da teoria do sim. Aí eu falo, se alguém me procurar, eu já botei a escassez, ó, não tá fechado, ela tá aberta. Você não tem segurança nenhuma que se você depois o seu noivo quiser ou você decidir, você vai me ter. Mas eu posso deixar um combinado com você. Eu anoto, tá lá a tua data. Se alguém me procura para sua data, eu te aviso. Então, tem gente que eu vou ligar no dia seguinte, porque alguma noiva me procurou. Tem gente que vai ficar um mês. Então, é mais coerente, né? Você viu o outro gatilho que você acionou? Gente, a gente tem que entender os gatilhos como temperos. Quando você diz para ela, bom, terminamos a reunião e eu tenho que te dizer, olha, não tem faca no pescoço, mas também não tem nada fechado. Se outra pessoa vier pagar antes de você, a data vai ser da outra pessoa, a data está aberta e tal. Ah, mas eu quero dar uma mini reservada, como é que fica? Esse é um gatilho do compromisso. Se você tiver condições de, na sua relação, você combinar um horário ou fazer essa pessoa se compromissar com algo que você colocou, você tem mais chances de venda. Sabe da onde vem sabe uma coisa que tem muito nos stories, o gatilho do compromisso? Sabe essa técnica que ninguém explica o que está por trás, mas que fala assim, ó, você tem que fazer stories assim. Você faz uma pergunta, aí a pessoa interage sim ou não. Aí você faz outra pergunta, a pessoa interage 2. No terceiro, você dá o pá e a pessoa vai aderir. Isso é o do compromisso. Porque quando a pessoa começou a ter compromisso com ela te respondeu uma coisa. Aí teu cérebro, ele pensa, bom, eu já estou numa relação aqui, eu vou seguir. Ele busca a coerência do compromisso. Se você diz que vai fazer, o teu cérebro, ele já está mais induzido a fazer do que a não fazer. Sabe como é que a gente pode usar esse gatilho para a vida real, para os nossos hábitos? Por exemplo, eu odeio malhar, eu não gosto de fazer exercício. Se eu já deixo a roupa do exercício do dia anterior arrumada, quando eu acordo e vejo aquela roupa, o meu cérebro diz, gatinha, tu já foi longe demais, eu já trabalhei nessa porra, agora você seja coerente e segue, porque eu já fiz esforço. Então, o gatilho do compromisso é bem legal. E é muito possível de ser usado nessas reuniões, do tipo, terminou a reunião e falou, olha, eu não reservo e tal, mas já que você está super interessada, vamos combinar assim? Até terça-feira, você não precisa me ligar, eu não vou passar orçamento, eu estou segurando para você. A partir de terça-feira, se você não me ligar ou ligar, essa data está liberada. Você trava um compromisso. Então, assim, saber os gatilhos mentais é fundamental para você trampar, usar eles de um modo legal. Agora, foi o que você falou, eu não gosto dos gatilhos que falam com o reptiliano, dor, escassez, urgência. Faca na caveira é o reptiliano. Eu acho que eles têm que ser para trazer. Se você não fizer o Jornada B2B, você vai estar entrando em 2021 sabendo muito menos. Você tem que se modernizar. Eu sou a favor de falar isso. Eu quero que todo mundo entenda a urgência de fazer um curso mais amplo do que essas porcarias genéricas. Só que entenda o porquê, né? Entenda o porquê, entenda o valor, isso. E te digo mais, porque se ela faz no reptiliano, se ela faz no gatilho da escassez, no imediato, no desespero, no nervoso, o que acontece? A chance não é verdadeiro, não é genuíno, não é profundo. Ela está no nível do inconsciente, mas ela não veio para o consciente. Aí, quando vem para o consciente, existe uma grande chance de você ter cancelamento, quebra de contrato, desistência. Isso já aconteceu de noiva me procurar, porque falou assim, eu tava nervosa, ele falou que já não tinha mais data, tava todo mundo cheio, eu fechei, mas eu nem olhei. Quando eu fui ver as cerimônias, eu não gostei tanto do trabalho, mas aí eu já tinha feito, aí eu fui olhar o seu, gostei, você ainda tem essa data. Então, já rolou de gente cancelar contrato com o outro, porque veio no desespero, no gatilho da escassez.
porque a pessoa, quando chega nesse Exatamente. mercado, ela não entende muito. Então, é como se você estivesse rendendo a pessoa. Ela não está entendendo muito o que está acontecendo. Exatamente. E aí, ela, pô, fechei no calor da emoção. Aí volta a roupa que você compra às vezes. Porque, fulano comprou, vai lá, tá na liquidação, já é o último dia. Você compra sem experimentar, daqui a pouco você fala, gente, esse negócio nem é minha cor, nem tá bom. E volta Não, lá. mas quando é um produto como uma roupa, você só vai ficar com uma pinimba daquela marca, talvez. Mas quando é um produto para casamento, isso gera uma gestão de merda, porque você vai ter que devolver dinheiro, resolver, forçar a barra não é bom. Então, assim, a gente tem que saber no nosso marketing a hora de trazer atenção. Trouxe a atenção, conversa com o neocórtex dele. Conversa, bota as razões, explica como é o trabalho. E isso eu acho que pode ser feito em reunião. Porque o neocórtex, ele é o texto longo ou a explicação longa. Então, assim, para um orçamento que você está enviando para o cliente, eu acho que essa é a maior valia de quem está aqui, é fornecedor. É fazer um orçamento para o límbico. E o orçamento para o límbico, ele quer que seja simples, cheio de gatilho mental da simplicidade, das coisas gráficas. Se você coloca no seu orçamento, passo número 1, me contratar, passo número 2, vamos definir o projeto, passo no 3, executar. Gente, é uma coisa simples que você poderia falar num texto. Olha, primeiro nós fazemos um alinhamento, um planejamento. Em seguida, nós vamos ver todas as opções que vêm. Se você dialogar muito, saiba que é o cérebro neocórtex que vai estar lá avaliando tudo. Agora, se você faz um orçamento que dá, olha, vai ser assim, assim, assado, custa X. E o custa X não é um preço, é um design, entendeu? É um preço bonitinho, com alguma coisa. Gente, não é brincadeira. Leiam esse livro. O design, ele é o maior hacker do cérebro, porque a gente é muito imagético. Só que a nossa sociedade é tão complexa que ela precisou muito das palavras. Porque, gente, palavra é uma linguagem, tá? A gente inventou códigos para poder inventar, né, textos. Traduzirem, para traduzirem o que? Para traduzir. Só que o ser humano, o sentido que dá sentido para ele é a visão. Ele vê, ele sente, ele ouve. Então, o nosso cérebro, ele é muito mais límbico e reptiliano nas imagens, porque qualquer texto escrito, não qualquer, por exemplo, você escreve I love you, umas hashtags, a gente já está tão acostumada que é claro que a gente já criou um crunch para isso. Então, tem palavras jargão. Jargão a gente não lê. Por que a gente não lê? Virou gatilho mental, a gente não pensa, a gente já alha e não tem significado mais. Então, assim, a gente tem que entender o que está por trás, como é que o nosso cérebro pensa para a gente poder ler, ter informação dos gatilhos mentais e saber usar. Mostrou o livro tão rápido que meu cérebro não coordenou. Vamos lá. Esse daqui... Mas não é só palavra, você falou uma coisa boa. Não é só palavra, é tudo, né? Experiência, é forma, é voz, é roupa, Agora o Narciso tá aí, a gente foi fazer uma degustação no Narciso mês passado, e a sensação, desde a hora que ele abre a porta, ele já tá com uma roupa super diferente. Eu falo, cara, que máximo isso aqui. A irmã, a forma como eles interagem, o doce que tá no tronco, entendeu? A forma como eles estão dispostos, o jeito que fala do doce. Wines and Roses tá aqui, também não deixa mentir. Degustação. Gente, isso aqui é coisa mais sinestésica. São todos os sentidos. Você nem precisa falar tanto e aí, assim. Olha que louco. E aí, olha mostra o livro novamente, mostra o livro novamente, Laurinha. Mostra o livro de novo, estão pedindo. Esse é o Neuromarketing. Mas olha, vocês podem buscar lá no Telegram. No link da bio tem o Neuromarketing. Esse daqui é interessantíssimo para entender como é que, né, o marketing visual, enfim, incrível. Esse daqui é um que tem que ler. Assim, eu acho até que ele é antes, porque ele é facinho. Esse daqui, para quem é inexperiente, eu não recomendo. Ele é denso, é daqueles que você lê pelo menos umas 20 páginas de pesquisa. Então, assim, mas eu adoro. São dos meus preferidos. E esse daqui também não é fácil, ele também é longo pra caramba. Não é que eles sejam difíceis, não, também. Eu odeio esse papo de livro difícil. Difícil é leguete. Tem as páginas que você lê assim, você fala, caraca, eu não tô sabendo nem o que ele tá falando. Aqui não tem nada disso, você entende o que ele tá falando. Ele só é chato no sentido de que você tem que ter fôlego. Porque ele é longo e ele, enfim, vai costurando a teoria. Ele não te dá ela, como a gente está falando aqui, em linhas gerais, rapidinho. Ele vai mostrar cada pesquisa que justificou aquele pensamento. O que é muito legal, um exercício muito gostoso. Quem pega a mania de ler livro técnico fica com preguiça de romance. No resto, eu acho que é romance. Eu não gosto desse livro que explica a teoria dos outros. Fala, pô, esse é romance, cara, me dá o outro.
Se vai explicar a teoria do outro, eu quero saber o que o outro disse, né? Porque nem sempre é tão complicado, não precisa ter medo de livro, não. Mas também não precisa ler, assim, eu também não gosto de botar pressão em ninguém. Quem não é de ler, não tem problema. Tem que buscar podcast, vídeo no YouTube, tem muita resenha excelente, entendeu? O que não pode é deixar de ter conhecimento, de buscar o conhecimento, porque aí a gente não faz mais nada, sabe por quê? Porque o mundo da comunicação fudeu a vida da gente. Antes, valia nascer numa família rica, ter uma profissão de família, você já estava feito. Só que hoje, todo mundo tem a condição de ser muito bom em qualquer área, porque dá para aprender, o conhecimento democratizou. E aí hoje, para o bem ou para o mal, essa democracia trouxe a urgência no conhecimento. Hoje a maior moeda é conhecimento. O que Madrecita está falando? Você tem que falar o nome, mostrando fica ao contrário, Madrecita boa. Um eu já mandei, As Armas da Persuasão. O outro é Neuromarketing. Vou escrever aqui. Neuromarketing. E o outro é o Rápido e Devagar. Gente, sério, busca no Telegram depois, porque eu vou botar inclusive o link para um vídeo excelente sobre gatilhos mentais. E vou botar aqui os livros também. Quem não tá lá no grupo do Telegram, é só ir no link da bio, clica lá, já tem um link direto e aí já cai lá no Telegram. Eu sei que muita gente não usa o Telegram, mas pode usar só para isso. Gente, Telegram não é igual ao WhatsApp. Telegram é mais parecido com o Instagram. É porque as pessoas confundem, acham que é um WhatsApp. E não é. Ele é para você, por exemplo, eu não busco notícias no Twitter. Eu leio notícias no Twitter, mas quando eu estou a fim de buscar uma notícia, eu tenho os grupos de notícia no meu Telegram. Porque aí você vê direto, por exemplo, eu tenho a BBC, aí no final do dia eu vejo tudo que a BBC mandou, os gênios do marketing, eu vou lá no Telegram, porque eu não tenho que ficar seguindo o canal de cada um em todo lugar, porque aí no Telegram o cara vai botar todas as publicações dele mais importantes. Então, quem está fora de Telegram aí pode estar perdendo um bom veículo de aprendizado, né? Verdade. Então, voltemos aos gatilhos mentais. Então, para mim, o mais importante aqui é a gente entender o que é um gatilho mental. É a gente usar esse não pensar, né? A gente conseguir ter uma comunicação persuasiva que faça a gente tomar uma ação. Só que aí eu acho bem importante falar sobre o que é persuasão e o que é manipulação. E eu acho que a gente não pode manipular as pessoas. A gente pode persuadi-las, né? Eu tenho uma ideia boa, eu quero trazer o povo para o meu time. Eu tenho um evento que eu quero fazer, eu quero trazer o povo para o meu evento. Acho que essa história política de persuadir o outro está dentro, faz parte do jogo de cada um. Agora, a manipulação que não é legal. Quando é que é manipular? É como a Maria falou, você acaba a reunião e aí você diz para a pessoa, olha, uma pessoa já está querendo quando não está querendo. Isso é manipulação, né? Então, assim, eu acho que a gente pode dizer, persuadir ele de falar, olha, não fique confortável, né? Eu sou uma pessoa que atende muita gente e posso você pode perder a data. Agora, sair mentindo, manipulando as informações, manipular verdades para chegar em algum lugar, bola fora total. E gente, olha só, manipular verdades. O povo de marketing que fala, vamos manipular a verdade, nada mais é do que mentir. Ponto. Então, assim, o Dani falou aqui, é só usar uma coisinha. A verdade. Sabe aquela frase de mãe, mentira tem perna curta? Usa a sabedoria da mãe e da avó. Tem perna curta. Então, se você cria um método baseado em manipulação, você vai morder o próprio rabo, você vai cair na esquina, você não vai ter uma vida longa e sustentável. Porque as pessoas vão se falar, elas vão entender que você fez disso uma regra, que você vai estar manipulando elas para conseguir um resultado, e acabou. E aí você destruiu uma relação que poderia ser duradoura e frutífera. Acabou. Manipular a verdade é mentira, exatamente. Ponto. Então, persuadir é diferente de manipular. Vou dar um exemplo. Tem um outro gatilho, que é o gatilho da dor e do prazer, né? Que às vezes, e ele é um tanto quanto polêmico, porque você usa, às vezes, o sofrimento, ou o que pode gerar um sofrimento, ou um sentimento de angústia no teu cliente, para mostrar para ele como que é importante ter o teu serviço ou o teu produto. Então, ele é um tanto quanto polêmico, porque tem gente que tem medo de usar, porque você pensa, eu não quero despertar um sentimento de angústia, ou de tristeza, ou de tensão no meu cliente. Cuidado, nem sempre. Por isso que não tem verdade absoluta. Dor e prazer é um gatilho que eu uso, por exemplo, no meu argumento de venda. Vou dar um exemplo. É você dizer o que pode acontecer num casamento, num evento, num batizado, num 15 anos, se não tiver o teu serviço. Ou pior,
se contratar um serviço ruim. Então, uma coisa é você manipular, é você mentir, é você contar histórias que nunca aconteceram. Outra coisa é você revelar histórias de bastidores, obviamente sem usar nome nenhum, porque não precisa, porque é indelicado, mas contar coisas que acontecem. Ó, se você não tem um cerimonial muito bom, um maestro, deixa eu te contar coisas que acontecem em bastidor de casamento, que se você não tiver alguém muito bom, pode te dar um problema. A noiva não tinha pensado nisso. Ela fala, cara, olha como é importante uma decoração boa. Olha o que acontece quando você contrata um decorador que não é bom. Você só descobre no dia, chega lá... Esse aqui no caso. Eu uso muito ele. Aí, quem detona ele é porque usa muito mal. Porque eu acho que porque usa mal. Pessoas dos perigos que pode acarretar de você não tomar uma ação. Eu vivo o tempo todo aqui falando, contrata cerimonial ruim e é melhor não contratar. Pega uma casa de festa que está acostumado e deixa a casa de festa fluir. Porque agora, o fato de que se você contrata um cerimonial bom, você tem um layout, você tem um design, eu falo a beça. Eu acho super importante. Muito. A minha mãe me ensinou uma coisa e eu falo para as minhas noivas. Ela fala assim, eu pago bem para não pagar 2 vezes. Ponto. Tá resumido. Então, às vezes, você economiza R$1.000, R$2.000. Eu falo isso porque eu tenho histórias de casais que fizeram um casamento com outros profissionais, enfim, até fora do Rio. E me procuraram depois para fazer só a cerimônia. Aí virou um elopement, porque a cerimônia foi ruim, porque acontece de tudo. Cai água, voou a ficha, errou o nome da noiva, falou palavrão, contou um negócio que não era para contar. 1000 coisas podem acontecer, enfim. E eu já fiz algumas cerimônias que os noivos me procuraram depois e me pagaram para fazer só a cerimônia, para ter uma cerimônia bacana. E com histórias bizarras. Tipo, então, e aí eu conto isso. Olha a responsabilidade que tem na contratação de um celebrante. Ainda que não seja eu. Mas olha a responsabilidade na contratação de um vídeo, de uma foto. Histórias de gente que perde, não faz backup duplo e perde as fotos. E aí, você processa, mas já era. Exatamente. Não tem foto. Então, é legal falar da dor e do prazer. Sabe que às vezes eu fico pensando nesses gatilhos mentais? Isso é bem um produto, né? A gente está numa época de muito produto, porque é só você pensar nas leis naturais. Isso daí já estava na educação da gente há muito tempo. Faz com o outro o que você quer que faça com você. Né? Os gatilhos mentais, eles são muito... Simplesmente você observar o ser humano e ter um... Assim, vale a pena saber. Sabe o que é? É um embrulho bonito. É um embrulho bonito para sabedoria popular. Para sabedoria popular da vovó. Embrulhou bonito. Marketing. Exatamente. Por exemplo, usa-se uma técnica, né? Ficou famosa, o rapó. Aí você vai lá estudar e o rapó é o que vai fazer o sucesso do teu produto, da tua venda, porque venda precisa de rapó. Rapó é simplesmente o gatilho da afinidade, né? Então, as pessoas levam isso ao extremo, vira produto, vira ruim. Eu tenho horror a vendedor, que antes de começar, pergunta quantos filhos eu tenho, como é que tá o dia, inventa um assuntinho para que a gente tenha afinidade. Aí ele presume a minha afinidade. Pior é quando presume errado e me trata de mulherzinha esquisita. Me dá uma raiva desse rapó, me dá vontade, porque eu tento ser fofa. Eu tento bastante. Mas a minha vontade é falar assim pra pessoa, queridão, larga o rapó, vamos direto pra venda. Você vai me vender melhor se você não ficar com essa porcaria. Aí você tá botando a mão assim, aí você vê, o cara vem e bota a mão igualzinho. Gente, aí eu boto a mão em outro lugar, o cara bota a mão em outro lugar. Cara, um dia, Maria, o cara foi metendo a mão no lugar que eu tava metendo e fazendo, eu não parei de fazer. Eu fiquei fazendo esse idiota o tempo todo. Eu falei, agora eu vou fazer esse cara de idiota pra ver o quanto ele vai insistir nesse enlatado de gatilho mental mal usado. E ficou. No final, eu falei pra ele, cara, eu tô te fazendo dançar um tempão, mas eu não dancei na tua não, porque eu achei péssimo, não vou comprar. Aí meti, né, meu papo de, sabe, às vezes tem que levar umas também, sabe? A gente tem que dar uma brincada com Mas isso é bom! Foi uma super lição pra ele, vai te agradecer pra sempre, porque vai parar com isso, vai ficar mais eficiente. Foi ótimo você ter dado esse feedback pra ele. Exatamente. Olha o que a Flavinha tá falando, que no casamento dela o celebrante errou o nome do noivo. Foi tão estranho. Aí parei ele, Psyu, ele não é Marcelo. Foi quase outra vida, nem sonhava em trabalhar com casamento. Ela não trabalhava com casamento. Gente, isso de trocar nome, meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, teve um que o casal fez comigo, que o celebrante errou o nome do noivo e falava o nome do ex da noiva. Porque na hora que você está contando... Isso é muito perigoso. Porque na hora que você faz a entrevista, eles contam histórias deles. E aí começa... eu tinha um ex chamado Ricardo e saía com ele. Aí no grupo desse ex tinha um grupo de amigos que jogavam vôlei, entre eles o Marcelo, que eu conheci e comecei a namorar e virou meu marido. Só que você fala do Ricardo, que é seu ex. E aí o celebrante se enrola e chamava o noivo pelo nome do ex. Aí é pior. Aí acaba, nessa hora o noivo fecha a cara, acabou a cerimônia.
Aí é Tipo Friends, isso né? aí. Aí você passa o capítulo do Friends lá da Rachel. Take the Rachel, exatamente, acabou. Take the Rachel, não. É brabo, é brabo. Mas, enfim, essa questão de usar gatilhos, assim, é gostoso. Eu acho que me motiva. Muito. Quando eu vou fazer um texto, eu gosto de imaginar qual gatilho aqui que eu tô, né, acionando e tal. Então, eu acho que é um tempero legal. Mas... E mais do que isso, quais que você usa sem querer? Quais que você usa? Faça esse exercício. Que gatilhos você usa no seu discurso de vendas intuitivamente? Eu já fiz isso. E aí, no meu discurso de venda, o meu marido falou, nossa, você usa um monte de gatilho, você nem pensa. Eu falei, peraí. E aí eu fui listar. Eu falei, caraca, isso aqui é o da escassez, né? Ih, gente, esse aqui é o do porquê. Isso é muito legal, que não foi pensado. Tenho que usar 6 gatilhos no meu discurso. Não. Às vezes no teu já tem uns 7, você nem sabe. Tentem fazer esse exercício quando acabar essa live. Peguem argumentos de venda que vocês já usam, botem num texto. Qual é o teu discurso, teu texto quando uma noiva te procura? Você tem isso anotado? Se não tem, anote. É bom ter. Não é para você seguir, mas é para você saber. E tenta identificar quais são os gatilhos. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu gosto que façam comigo quando eu estou assistindo live. Eu vou passar rapidinho para vocês anotarem os que a Laurinha falou e os que eu comentei aqui, tá? Para vocês anotarem os gatilhos que a gente comentou até agora, tá? Escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, porquê, antecipação, compromisso, afinidade, dor e prazer. Ó, a gente não falou de um dos mais importantes, que é a prova social. Prova social? Pô, sabia que você ia falar dele. Que eu botei no BTV, eu tava esperando você falar do prova social e do novidade, que a Apple usa muito do novidade. Ninguém respondeu ao meu call to action. Ninguém veio saber de responder qual era o gatilho mental que eu tava acionando ali. Olha! Eu não sei se o povo não sabia sobre gatilho mental ou se não achou divertido mesmo responder essas perguntinhas do meio de post. Mas você sabe a história, né? O cara botou o carrinho de compra e era um fracasso. Os supermercados queriam devolver. Eu falava, rapaz, ninguém quer usar. Eu não vou fazer um investimento nesse material e ninguém quer usar. Eu gosto da sacola mesmo, de carregar na mão. E aí ele falou, não, peraí, dá um jeito. Aí tentou um monte de jeito. E aí botou um monte de gente usando o carrinho, andando pelo supermercado. E aí, quando as pessoas viram as pessoas usando, aí acharam mais normal e começaram a usar, enfim, febre no mundo todo. Quem é que vai fazer mercado sem carrinho de compra, né? E virou um best-seller sem precedentes. E foi um fracasso. O cara quase faliu, o cara quase desistiu, porque o pessoal não queria o produto dele. Então, o marketing, os gatilhos, eles são muito importantes também por isso. Às vezes a gente tem um produto bom e a gente está falhando na comunicação. Eu não gosto quando o gatilho é usado para vender produto ruim, independente da qualidade do produto. Então, você mete um gatilho que vende. Mas, pô, quando você tem um produto bom, cara, aprende gatilho e usa. Porque se você não tiver um mix dessa comunicação persuasiva, você vai perder. Por quê? Mesmo que você explique num orçamento muito explicado por que você é melhor, o sistema límbico vai ser roubado por outro antes de ser roubado por você. Né? Isso porque aí. é a nossa emoção que fecha contrato. Então, estudar gatilhos eu sei que você pode ler depois da live. O que eu acho mais importante, voltando a dizer, você tem que saber em cada comunicação com qual cérebro você está se comunicando. É com o reptiliano, com esse mais básico que é fome, dor, sexo, é com esse. É com o límbico, que aflora sensações, que traz esse acervo de experiência. Tudo que, por exemplo, se eu vou num restaurante mais cheio do que um mais vazio, não é a fome que eu estou acionando, é essa da prova social. Ah, tem muita gente lá, deve ser bom. Por que ele é do límbico? Porque ele tem a ver com a tua experiência de vida. Pela minha experiência, um restaurante muito cheio é melhor. Então, tudo que evoca um repertório que você já viveu, algo que você tenha que analisar de acordo com as suas vivências, já é o límbico. E ele é mais legal para casamento, porque você vai dizer, você vai mostrar imagens de vestidos bonitos, ela fala, me conecto com isso, e ela vai chegando em você. Então, assim, evocar aromas, fazer degustações, a empatia, né, que é o rapport, não do jeito rapport, mas, por exemplo,
eu vou fazer, quando é marketing pago, que você pode selecionar direitinho a sua audiência, eu não sei quem faz isso, mas, por exemplo, as pessoas ficam só no... o meu cliente é uma noiva, então ela gosta de cinema ou tal. Você pode ir direto em noivas que estão nos últimos anos de faculdade. Então você vira e fala, poxa, você que é noiva e está se formando esse ano, só falta fazer grávida para pedir música no Fantástico. Mas dá para ficar mais fácil para você, porque eu tenho isso. Então, às vezes, os gatilhos mentais, eles também têm que ter a ver com a comunicação direta com o público que você quer acionar. No Instagram, né, nessa geração de conteúdo mais aberta, o negócio é menos direcionado, então você tem que ir equilibrando, né? As horas de chamar para atenção e as horas de conversar com o neocórtex dele mesmo. De arrolar suas vantagens, suas desvantagens, que aí é o cérebro que vai falar. Isso é vantagem mesmo? E não sei o que, não. Enfim, eu acho que é isso. É saber em toda a comunicação com qual cérebro você está falando e quais gatilhos você está acionando. Se você fizer isso, você vai rumar para uma copy legal. Só que aí você também tem que não só ter uma copy, mas tem que ter o design. Então, você tem que juntar o design, o texto persuasivo e saber com qual o desejo, qual sensação, né? Se é emoção primitiva, se é emoção elaborada ou se é raciocínio, né, pragmático mesmo, que tá com quem que você quer dialogar e tal, né? Exato, Maria, perfeito. Eu falo muito, né? Desculpa, eu dou uma... Não, exagerada. pelo contrário. Explicou pra galera, falou o que eu falei. Eu sabia que você ia falar, eu levantei pra você cortar, porque eu fui falando todos e o prova social não tinha saído. Você falou muito bem, porque ele é muito importante. Tem 1000 experimentos com isso, gente. A Universidade Michigan até trouxe um aqui. Você bota um monte de gente numa gôndola comprando, pegando alguma coisa, vai todo mundo ver o que quer. Depoimento. Então, você tem muita gente falando daquilo, aquilo é bom, aquilo é bacana, muita gente... Então, é óbvio. Tem um legal que é da novidade. O da novidade, o da antecipação, a Apple usa demais. Né? O Apple Watch, o cara falou em 2014 no evento para lançar em 2015, um ano depois. Então, lançamento de cada iPhone e tal. Então, esse da novidade, da antecipação, é um que a Apple usa. É claro, você já construiu sua autoridade, você já tem prova social, então você tem que saber também em que momento usar o gatilho. Isso é muito importante. Por isso é o que a Laurinha fala. Por favor, gente, não encaixotem conceitos e usem como uma ferramenta dura que eu te entreguei e você não raciocina, não pensa e não adapta para a sua realidade, para a tua dinâmica, para a tua vida. Cuidado. Então, tem hora para usar também. Você tem que usar com inteligência, com sabedoria. Então, que momento esse gatilho pega mais? Então, um de antecipação, ele vem depois que você já tem uma autoridade construída. Né? Então, por exemplo... Chegou uma novidade. Eu não sei nem quem é você. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou achar bacana a novidade que você está me apresentando? Então, quando usar cada gatilho é importante. Não vai começar com o gatilho da dor e do prazer. Você não fala, oi, tudo bem? Já entra com um gatilho de dor e prazer. Não, você vai deixando ele para o final, quando você já amaciou, já conversou, já criou uma conexão. Então, o que a Laurinha falou é muito importante, gente. A gente falou vários deles aqui, a gente falou 20 gatilhos aqui, no mínimo, mas quando usá-lo, como usá-lo, essa sabedoria, essa inteligência, entender com quem você está falando, para não virar o cara que atendeu a Laurinha, entendeu? Que faz a técnica do espelhamento, que parece um macaco. Né? Exatamente. O límbico, ele é o sistema do sentimento inteligente. Tá? Porque o neocórtex é racional, mas é um sentimento complexo. Ele é o intermediário, ele não é o réptil, tá? Ele não é o jacaré, ele não é o reptiliano, não. Eu tô raciocinando junto com os meus sentidos. Então, por favor. Exatamente. E eu queria falar um pouquinho da autoridade, porque a gente tem ouvido muito, eu quero ser autoridade, as pessoas estão confundindo. Verdade. Gatilho mental é uma coisa mais direta e reta. É o texto que você bota no lugar. Então, por exemplo, autoridade, se você é da área médica, se você atende de jaleco, se você faz uma live de jaleco, é autoridade. A pessoa vai achar você muito mais autoridade do que se você Perfeito. de jaleco. Por exemplo, você é fotógrafo. Cara, sim, enfim, qualquer porcaria de curso, porcaria não, porque o nego não tá bobo. Mas faz um curso, ganha um prêmio, bota o selo ali. Isso é uma chancela de autoridade. Quando você diz, eu trabalho no mercado há 24 anos e não sei o quê, já faz mais tempo. Esse corpo já tá até atividade. Já era autoridade. Porra, essa garota aí tá com essa cara aí novinha, mas já tá há muito tempo. Então, assim,
formas muito simples de gerar autoridade, né? Que são imagéticas. A gente fica querendo muito um desenvolvimento de texto muito grande, e esses gatilhos mentais, você sempre pode pensar nele. Se ele não fosse um texto, se ele fosse uma sensação, uma imagem, o que seria, né? Porque é legal. Isso. Às vezes, E cuidado, não assim. é uma cópia. É um jeito de tratar o cliente. Isso. Entendeu? E é isso, mais uma vez, sem dar o copy-paste. Vou dar um exemplo aqui, ó, em relação a essa coisa de autoridade. A Laurinha falou uma coisa bacana. Ela falou, pô, 24 anos, ela tem 35 anos, sei lá, de mercado. Para ela falar de autoridade, quando ela fala de tempo de trabalho, é importante por quê? Porque ela tem uma carinha de menina. Então, para que a outra pessoa respeite e saiba que ela tem autoridade naquilo, é importante dizer o tempo que ela faz aquilo. Porque senão, é que nem médico, né? Pô, muito novo, tem pouca experiência. Agora, eu vou dar um exemplo contrário. Aí vem uma pessoa mais velha, lá dos seus 50, 60 anos, e vai usar esse. Não, porque quando eu olho para você, você já é mais velho, eu entendo. Olha o gatilho, já vem automaticamente lá no reptiliano, ela já faz isso há muito tempo. Aí o que eu preciso mostrar? Outra coisa. Não é autoridade do tempo, é autoridade, sabe do quê? Eu sou atualizada, eu sou moderna, eu sei o que está rolando. Então, quando você, entre os seus 40 e 60 anos, vai lá e mostra um app do seu cerimonial e fala, eu tenho um app, inclusive você pode acessar por aqui, e aí eu tenho um código que você bota o seu celular e ele já vem no QR Code. Essa é a sua autoridade, porque ela já imagina que você tem tempo de trabalho, que você tem experiência. Você tem que mostrar que você é uma pessoa atualizada, é o contrário. Então, não façam copy-paste, o que é autoridade para um não é para outro. Mais uma vez. O que o Dani está falando para mim é o que lacra também. Hoje em dia, a simplicidade verdadeira é o maior gatilho para mim. Quanto mais simples, mais fácil de conseguir e apelar e ser compreendido. E aí, Dani, isso é o que eu tenho falado aqui o tempo todo. Não é só copy, né, da forma como escreve um texto. A simplicidade, a verdade são os substratos do mundo de hoje. Porque a gente não adianta ficar mentindo. Hoje a internet é um Big Brother superlativo, entendeu? Então, quando você é falso, aquilo fica mostrando. E a gente sempre soube. A gente tem um sexto sentido. As energias, elas estão aí. A gente sente. É porque antes era um emaranhado de gente mentindo e era todo mundo uníssono, que a gente não encontrava pessoas falando verdade. Só que cada vez mais tem pessoas falando verdade, sendo legais, tendo uma posição autoral nesse mundo. Então, quando isso começa a acontecer com mais frequência, a gente começa a ter muitas possibilidades. E aí, amigo, a gente está ficando mais seletivo, mais inteligente na escolha. Então, não basta você ter um produto ruim e sair jogando um monte de adesivo de gatilho mental e achar que vai vender. Não vai. Entendeu? Você pode vender, essa galera, Érico Rocha, eles vendem isso. Você pode vender tapete, produto, até curso digital, você pode vender nesse esquema dos gatilhos mentais e tal. Mas é muito produto que você compra ali em cima da hora. Tipo, você tá passando no feed do seu Instagram. É capaz que eu compre um post-it moderno que vira quadradinho, redondo e o que for. Mas eu não vou comprar um cerimonial pro meu casamento. Eu não vou comprar uma celebrante. Isso. Então, esses gatilhos mentais, não é que não sirva para o nosso negócio. Porra, serve total. A gente precisa saber. Gente, depois leiam as matérias para saber. A gente falou aqui mais fluido. Vê um por um a teoria dele, o como pode usar, porque os gatilhos mentais, eles ajudam na comunicação. Mas o que vende de verdade é ser legal, é entregar um produto bom, é ser verdadeiro, é ser simples e direto, é ser o mais clean possível. E aí é o neuromarketing que diz, a gente não tem que dificultar. O design tem que facilitar, humanizar, entendeu? E transformar muito texto em uma informação direta e reta. Você viu no Telegram no dia que eu passei o bilhete de passagem antigo e o bilhete de passagem aérea com neurodesign? É sensacional. Não é bilhete antigo, que é o que a gente está acostumado. Hoje, quando a gente pensa, a gente lembra do antigo. Cara, tu fica ali tentando ver onde é que tá o assento. Tu tem que dar uma tentadinha. O neocórtex tem que funcionar. Trabalhar. Menina, vai lá no Telegram, porque o bom do Telegram é que fica o passado. Procura esse post lá, para não ficar fazendo o mesmo post de novo. Cara, o segundo o fly é uma imagem do cara voando. A hora.
o assento é uma cadeira, o assento. Ele resumiu toda aquela bagaça que a gente tem que ler rápido em uma imagem que não deixa chance de choro nem vela. Eu olho e me sinto... Tem margem para erro. Eu não preciso pensar, porque as imagens dizem muito. Então, assim, a grande diferença do marketing hoje, né, dessa virada que a gente está vivendo de um mundo que não era tão imagético. Antes da internet do iPhone, a gente acha que a gente era imagético, mas era muito menos, porque era gravura, tinha fotografia. Agora é tudo: som, imagem, vídeo, muita foto. Então, ícones. Ícones. Era dos ícones. Não, e Maria, eu fico pra morrer aqui com a Bia, porque a Bia entende muito disso, e eu gosto de texto longo. Eu sou da... Fui aluna do Leandro Conder, eu gosto de resenha, eu quero que me diga quantas laudas, sacou? Eu gosto de escrever 4.000 palavras. Aí a Bia vem, eu tô com um textinho pronto, é a Bia, corta. Laura, pega esse parágrafo todo, tem uma frase pra isso. Eu falo, caralho, a gente vai viver e vai virar isso. Só que eu já fui desapegando de virar isso e eu tô gostando, porque simplificar é legal. Entendeu? Por que a gente tem que fazer a pessoa ler 3 páginas para dizer para ela qual é a substância disso? E isso é gatilho mental. É a gente aparar as arestas, chegar na substância e com algo. Gatilho mental, ele é literalmente um atalho. Então você pode dar um atalho pro cérebro. Então, para que fazer isso tudo se eu já posso te levar por aqui? E você vai chegar no mesmo lugar, é óbvio, com simplicidade, como o Dani falou. Perfeito. Exatamente. Ô Maria, está acontecendo um fenômeno que eu achei que eu só tinha essa coisa lá no Caso Insight. Eu acho que o Instagram liberou as lives. A gente já deveria ter terminado. Ah, então. A Vivi me falou. Foi Vivi ou foi Claudinha? Eles aumentaram para 4 horas. Agora são 4 horas o limite. Eles estão com... Tá rareando, né? Tá todo mundo trabalhando, né? Ninguém mais tem tempo de ficar aqui nas lives. Né? Eles aumentaram o tempo. Mas, né? A gente não vai ficar aqui gastando... Eu não sou bom para usar a substância. O que o Dani falou? Não. Falou pra mas o Dani não. O Dani vai direto na substância. Você precisa ver o orçamento dele. Você dá aula. Exato. Fala sério, Mara. Você não tem que pegar 3 livros para poder entender o orçamento dele. Não. Eu acho você bem direto, sinceramente. Mas é isso, gente. Acho que a gente... falou bastante disso. É curioso, Maria, porque esse assunto aqui foi exatamente a aula que eu dei na segunda-feira. E que era só de marketing pago. Porque os gatilhos mentais, eles são, assim, fundamentais no marketing pago. Porque você não vai, né? Você não tem esse tempo de se explicar, então você tem que ir direto na copy e tal. Mas a gente aqui nem falou disso. Você vê, gatilho na verdade, comportamento. Ele não é só comportamento marketing. Total. Não. Comportamento total. Antes de ser marketing, ele é comportamento. A gente tem que ir na Gênesis para entender. Exatamente. Verdade. Ele é basicamente comportamento. E a gente tem que, ao invés de aprender com o marketing como a gente deve se comportar, a gente tem que saber quais são os valores que norteiam o nosso comportamento para a gente ensinar esse marketing a ficar no lugar dele. Entendeu? Pois e a gente usar essas ações de marketing para fazer um mundo mais maneiro. Onde a gente é persuasivo para fazer coisas boas e não ficar aí, né, fazendo todo mundo comprar o que não precisa. Eu sou contra o consumo, então, né, exagerado, então a gente tem que, né, ser coerente com isso tudo. É verdade. E, gente, é o que a Laurinha falou, back to the basics, entendeu? Vai na sabedoria popular, a gente falou tanto disso aqui. Gatilho tem muito a ver com os conselhos que você ouviu da sua avó, da sua mãe. Eu até fiz aqui, anotei alguns. Tem uns gatilhos mentais que remontam a muitas frases que a gente ouviu de mãe e pai. Eu anotei alguns aqui. Eu botei, por exemplo, o gatilho mental da escassez. Tive que perder para dar valor. Quem já ouviu isso, gente? Tive que perder para dar valor. É muito gatilho mental da escassez. Tem vários. Eu anotei aqui, ó... só pra gente... Eu anotei 4 pra gente terminar com eles, pra voltar pras frases da vovó. Aqui, ó. O da urgência, é agora ou nunca. O da autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O da reciprocidade, gentileza gera gentileza. Então, às vezes, a gente já usa esses gatilhos sem saber, ou por sabedoria, por conhecimento adquirido, ou por experiências, que é exatamente o que dá no teu... as experiências que você viveu ao longo da vida, que vão te dando esses atalhos e esses caminhos diretos para os comportamentos e para as suas escolhas. Os gatilhos, eles entram exatamente aí, na sua experiência de vida. Por isso que a gente fala que não pode encaixotar. Cada um tem a sua. Então, que gatilho é mais bacana usar com quem?
Exato. Pô, eu Usem com sabedoria. A gente não falou. Fala. Eu lembrei aqui de um gatilho que a gente não falou e que ele é muito fofinho, porque ele serve, ele é inofensivo, ele é queridinho. Afinidade? Não, afinidade a gente até falou do rapport. A gente falou, né? É o da precisão, do específico. Tipo, se você disser, eu tenho 17... Ou se eu falar, por exemplo, eu tava lá num restaurante em Botafogo às 3 da tarde, as pessoas tendem a acreditar mais e ficar mais ligada na minha história do que se eu falar, eu jantei no restaurante e passar. Esse é bonitinho, né? Verdade. Quando eu comecei a pensar sobre ele e comecei a ver nos assuntos dos outros, eu falei, é verdade. Quando você dá uma explicada, deixa algo bem específico, parece mais verdade. Eu, inclusive, ia fazer mais 2 vídeos para fechar a jornada B2B com 40 vídeos. Só que nesse gatilho da especificidade, diz que número quebrado é melhor, né? Porque o número redondo, o nosso cérebro, né, ele tem uma lorota ali, mas quando ele quebra, ele dá uma cara de verdade. Aí eu falei, são 38 vídeos. Não sei se isso serviu. É isso. Sabe, olha só, você tem essa impressão de que marketing é astrologia? Eu não estou desacreditando da astrologia, até porque eu estudo. Mas, assim, tem um cheiro de ascendente e não sei o que, com lua e nananã. A gente nunca sabe. É ficar pagando pau de que se você fizer isso, você vai render melhor. Eu não sei se eu vendi mais ou menos, porque eu botei 38 vídeos ao invés de 40. Mas sabe o que a gente tem que fazer? E tem que fazer é mensurar. Eu, por exemplo, hoje a minha jornada B2B tem 38 vídeos, eu faço as copies em cima disso. De repente, daqui a 3 anos, vira 40 e eu faço a propaganda. São 40 vídeos. E aí você vê, enfim, acho que eu tô dando um exemplo muito bobo, não faria esse teste. Acho que eu tenho testes mais legais para fazer. Mas o fato é esse, quando a gente usar um gatilho, a gente tem que ter a malícia de testar. A gente não pode acreditar nele cegamente. Não é porque você é lua em Áries que tu tem que infernizar o teu marido. É óbvio. Você pode, enfim, usar esses gatilhos e ver que eles não vão servir para você e aí muda a rota. Então, muda a rota. Qual é a combinação deles? É teste, é tentativa e erro. Exato. Qual que é o ideal para você? Qual que é mais bacana de usar? Qual que pode ser conjugado com o outro? Cara, no final das contas, é a frase que o Steve Jobs fala, que é show that you care. Cara, mostra que você se importa. A maioria desses gatilhos, eles são, no final das contas, para mostrar que você se importa. Ela se importa o suficiente para dar mais dados para mim. Ela se importa o suficiente para fazer 38 vídeos. Ela se importa o suficiente para fazer um texto desse tamanho. Então, mostra que você se importa, para que o outro te dê a importância. Isso. Ô Maria, sobre o Steve Jobs, você sabe que ele usava aquela roupa porque ele não queria gastar o pensamento neocórtex nele pensando em roupa. Então ele falou, se eu tiver tudo, eu não tenho nem que pensar nisso. Olha que bom. Aí jeans e blusa branca, é sensacional. Eu tentei, mas eu sou mulher e não deu certo. Mas eu fiz, você sabe as roupinhas do B2B, né? Eu tenho minha blusinha de cada cor. E, cara, me faço naquela que pra não ter que pensar nessas coisas. Eu gosto também de fazer os agrupamentos. Ele passa uma mensagem do tipo, cara, na boa, não é com roupa que eu perco meu tempo. Eu perco meu tempo criando a tecnologia que vai mudar o mundo, entendeu? De calça jeans na garagem da minha casa e camiseta, Sofia é a minha essência. Né? Ele passa uma porrada de mensagem com essa roupa. Porra, é genial. I wanna be Steve Jobs. Bom, então é isso, gente. Quem não, né? Enfim. Quem não? Gente... Beijo, gatilhos obrigada para quem ficou. Que vocês percebam e não caia neles, só nos que você quiser cair, né? Isso aí. Boa, e entrei no Telegram, eu vou botar, a gente vai mandar os livros lá para quem perdeu, tá? Para quem não anotou aí os gatilhos. Vou mandar agora. Tá. Isso. Gente. Show. Beijo, Canuda. Beijo, Dani. Muito legal você por aqui. Beijo, Dani. Você vem, né? Porque tem uma galera assídua aí que a gente já tá... Verdade. Enfim, já tem uma intimidade, mas o Dani... Claudinha, André, Dani, Bárbara, Nanda, Luiz, Naldo, Naldo, Deli, legal. A Pri, Monique, Pri, aparece, a Pri Cruz. A Pri. Muito legal, muito legal. A gente adora vocês. Às vezes a gente não fala porque eu torpedo aqui, falar. Mas a gente super olha. A gente já tá craque. Verdade. Então tá, gente. Beijo e até a próxima. Até a próxima.